Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem e hoje, acredito eu, será o vídeo mais importante do canal. Trarei algumas informações aqui que de fato podem mudar a sua vida. Vocês sabem que o canal do Rancho Oliveira não é só um meio de entretenimento. Eu utilizo aqui para poder incentivar vocês a produzirem, a correrem atrás dos seus sonhos, a não desistirem, a ter uma vida mais saudável, aqueles que querem virem morar na roça e passando aqui a nossa experiência no dia a dia. E uma coisa mais importante que eu utilizo aqui como meio de evangelismo, de trazer luz, de trazer consciência do mundo que vivemos. E hoje eu vou aqui trazer algumas matérias, algumas imagens, mostrando para vocês o que as escrituras nos ensinam e o que está acontecendo na nossa vida hoje, né, no mundo atual, no meio da sociedade. Eu vou começar lendo aqui, pessoal, no livro de Mateus. Talvez eu tenha aqui que fazer alguns cortes, né, porque eu estou procurando aqui os versículos, né. Vou começar lendo aqui no livro de Mateus, no capítulo 24. Observem tudo isso aqui que eu irei passar para vocês. Fiquem até o final do vídeo, porque vai ser muito importante para que você possa salvar a si e a sua família. E vou deixar claro, eu não sou pastor, eu não sou padre e não estou ligado a nenhuma instituição religiosa. Apenas eu creio em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único, suficiente e salvador da minha vida. Eu me identifico como um cristão. Não divido os meus irmãos independente da instituição que eles estejam. Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dizei-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ponto. Eu vou passar aí na tela algumas imagens para vocês, porque isto de fato, pessoal, acontece no mundo hoje. Ó, pessoas que afirmam ser reencarnação de Jesus Cristo. Henry não está só, conheça os homens que dizem ser o Messias. 18 fotos de pessoas que acreditam ser Jesus Cristo. 5 pessoas que dizem ser reencarnação de Jesus Cristo e muitas outras matérias de pessoas que dizem ser o Senhor Jesus. Então, de fato, o Senhor falou e isto está acontecendo. No versículo 6 diz: e ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha essas matérias, pessoal. Rumores de guerra: exército envia mísseis a Roraima por tensão entre Venezuela e Guiana. Rumores de guerra: China, Rússia e Irã fazem exercício militar conjunto. Rumores de guerra: Hezbollah diz que vai atacar Israel com apoio do Irã. Rumores de guerra: Putin fala sobre ataque nuclear e diz que ninguém sobreviverá. E aí também tem outras matérias que fala, né, das guerras atuais. Além de Israel e Ucrânia, o mundo tem ao menos 10 guerras sangrentas em curso. Então, tem muitas guerras acontecendo na atualidade. E o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, calma, não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, né? E aqui ele coloca fomes. Observem essas matérias. Mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo, diz ONU. Risco de fome generalizada aumenta pelo 5º ano consecutivo. Após 11 meses de guerra no Sudão, surge a pior crise de fome no mundo. Então, tem várias outras matérias, pessoal, que fala sobre esse assunto. Também falou sobre pestes, né, vírus. Ó, governo do Canadá pede para a população se preparar para a nova pandemia. Alerta para novo vírus, quer dizer, pandemia em todo o mundo, né? Vocês lembram que passamos aí também pela pandemia da Covid-19 e vários cientistas estão alertando, dizendo que em breve
terá uma nova pandemia. OMS declara Mpox como emergência de saúde pública global. Conheça as 5 maiores pandemias da história, que é uma matéria que fala sobre 5 pandemias, né, que ocorreu na humanidade. Então, aconteceu de fato o que o nosso Senhor Jesus, ele falou. E ele diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos hão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E aqui existe um código, existe uma chave, né? Porque a chave para compreendermos Mateus 24:9 está em Lucas, no capítulo 21, versículo 12. E o Lucas retrata a mesma coisa aqui que estamos lendo, mas tem essa chave que nos dá uma clareza. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e de governadores por amor do meu nome. Então, em Lucas 21:12, ele diz: mas antes de todas essas coisas. Que todas essas coisas, Rodrigo? Antes da fome, da guerra, da pestilência, das pessoas se passarem pelo Senhor. E de fato, isso aconteceu. Quantos discípulos eles foram, perderam suas vidas, jogados em arenas. Paulo foi levado a governador, foi empedurado, de cabeça para baixo. Tem coisas aqui que eu não posso falar porque são proscritas, né? Se eu falar isso aqui, o vídeo pode cair, diminuir o alcance e a plataforma ela não vai entregar para novas pessoas. Versículo 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é nítido, né? Quantas instituições, quantos grupos aí, né, roubam, enganam, utilizam da palavra de Deus para poder extrair dinheiro do povo. Uma pessoa com um mínimo de discernimento, ela consegue identificar um falso profeta. Só pensa em dinheiro, família, em bens materiais, né? E aí diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Basta a gente olhar o nosso próprio país, a imoralidade cada vez mais alta. As pessoas não querem saber de Deus. Esse vídeo aqui, as pessoas não estão nem aí, pula logo, né? Basta observarmos a Europa, os países que eram o berço do cristianismo, hoje igrejas virando museu, igrejas sendo destruídas, igrejas virando bar, igrejas vazias, pessoal, né? As pessoas não querem mais a Deus em suas vidas. Isso é bíblico, né? Estamos vivendo esses tempos. E aí diz no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. E o evangelho de fato está sendo pregado aí para o mundo todo, né? Para todas as pessoas. Hoje, dificilmente temos aí alguma cultura, né? Poucas são as que não conhecem que são o Senhor. A maioria do mundo conhece quem é Cristo, né? Já ouviu falar sobre o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Vou ler agora para vocês uma profecia que está escrita no livro do profeta Daniel. Foi escrita há 2500 anos. Daniel 12:4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o final do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E não é o que está acontecendo, pessoal, hoje em dia. Eu não vou nem falar de carro a combustão, de trem-bala, metrô. Antigamente era só radinho a pilha, televisão de tubo. Hoje temos várias espécies de TV super avançadas, celulares, né, Mariana? Isso. Carros elétricos, movidos por inteligência artificial, não precisa mais de motorista, ônibus, caminhões, pessoal. E hoje, na atualidade, não é ficção científica. Tem pessoas que estão introduzindo chips nas suas cabeças para se conectarem com a máquina. Vocês acham que isso é certo? Será que isso vai dar certo, pessoal? Observem que eu vou ler aqui para vocês, né, em Mateus 24, né, no versículo 37. E confio, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor ele traz um exemplo dos dias de Noé para os dias atuais.
E tem outra parte aqui em Mateus 24, 22. Olha o que o Senhor diz. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Observe, nenhuma carne se salvaria. Tem pessoas que elas não têm o discernimento do que aconteceu no dia de Noé. Família, as escrituras ela deixa clara. As pessoas acham que no dia de Noé Deus só trouxe o dilúvio simplesmente porque as pessoas bebiam, usavam, né, de qualquer forma. Né? Deus foi lá. Não, houve uma corrupção da genética humana. Em Gênesis explica que os filhos de Deus desceram, possuíram as mulheres dos homens e teve seres híbridos na humanidade. Né? E eu acredito que eles estão, porque se, vamos lá, a pessoa está com um chip na cabeça. Imagine quando a pessoa botar um braço robótico, um coração robótico, uma perna robótica, ela vai ser o quê? Não ser híbrido? Hoje tem pessoas que estão fazendo implante. Isso é real, pessoal. De coração de porco. Várias matérias, de vários experimentos com nanorobô, né, vários tipos de cura dentro do organismo das pessoas. Imagina daqui a um dia as pessoas mexerem geneticamente e colocar uma visão de águia, uma super força e tantas outras coisas que podem acontecer mexendo na genética humana. Então, na minha concepção, do que eu acredito, e o Senhor ele diz, se não fosse abreviado aquele dia, nenhuma carne se salvaria, porque a genética humana irá se corromper novamente. As pessoas, infelizmente, são ignorantes, não amam a verdade, não querem a Deus, estão seguindo, vivendo as suas próprias vontades. Uma pessoa, me diga uma pessoa que coloca um chip na cabeça, abre o seu cérebro, coloca um chip e querem se conectar com a máquina. E o profeta Daniel está dizendo que a tecnologia se multiplicaria. O Senhor está falando no final dos tempos seria igual ao dia de Noé. E se ele não intervir novamente na humanidade como foi nos dias de Noé, nenhuma carne se salvaria, porque eu acredito que vai vir aí mais uma vez a corrupção da genética humana e vai ser criado vários tipos de seres misturado com a genética humana. Como já está acontecendo implantando um chip, daqui a pouco é um braço, como eu expliquei para vocês, pessoal. E em Lucas 21, 25, observe isso. E haverá sinais no sol. No Evangelho de Lucas 21, 25. E na lua e nas estrelas. Observem, pessoal, o que está acontecendo com o sol. O sol está mudando a sua cor. E não foi só no Brasil que tem pessoas que... Olha essas matérias aí, né? Está dizendo que foi por causa só de queimada. Pessoal, antes disso eu já tinha observado Mariana também, o sol super vermelho. Outras pessoas registraram isso também, né? Na China, em outras partes do mundo. A lua, observem, as escrituras estão falando que haverá sinais na lua, as pessoas não olham para cima, só olham para baixo, porque trabalham sem uma vida dura, estão em busca do seu pão, né? Olha como é a lua cheia, lua minguante, lua crescente e lua nova. E olha esse registro que eu mesmo fiz da lua em forma de U, pessoal, isso não existe, é um sinal. E aí a pessoa vai dizer que é mentira, eu estou mostrando aqui um fato, eu filmei aqui em casa, aqui está a data, estou mostrando para vocês. E eu já tinha filmado isso, Mariana, um tempo atrás. Foi. Os sinais estão claros, só não chegam quem não quer ver, porque não amam a verdade. Né? E outra coisa que eu vou mostrar para vocês, ó. E haverá sinal no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Pessoal, eu vou colocar aqui as matérias sobre, né, o bramido dos mares. Olha o que o senhor está falando. Perplexidade pelo bramido do mar. Olha essas matérias aqui, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Né? Ó, 7 praias e cidades que já perderam a batalha por o avanço do mar. Cidade do litoral de São Paulo pode sumir com o avanço do mar, entenda. ONU alerta, ilhas podem desaparecer com o avanço do mar. Isso eu estou pegando aqui pouquíssimas matérias, mas tem outras milhares e milhares falando sobre isso em vários países. Às vezes eu estou aqui como João Batista falando no deserto, pessoas não gostam, ficam chateadas, mas o meu papel aqui não é agradar, é falar a verdade. E os fatos, pessoal, estão aí perante os nossos olhos. Mas Rodrigo, né? Mas por que você está falando isso? Né? Isso traz medo. Não é para trazer medo, é para que você saia da ignorância, aqueles que estão, e aqueles que estão dormindo, acorde para a realidade em sua volta. Mas aqueles que estão
em Cristo estão protegidos, família. Não tem que temer, não tem que ter medo, eu não tenho medo, ao contrário, eu fico feliz que o Senhor já está vindo, porque as profecias, tudo que ele disse nas Escrituras estão se cumprindo. Ah, mas você tem uma filha, você tem um sítio maravilhoso, você quer que Jesus volte agora? Eu quero que ele volte hoje. Lá tem coisas 1000 vezes melhores, coisas inefáveis, que o apóstolo Paulo diz que não tem como explicar o que ele viu no céu. A palavra de Deus diz lá em Efésios 1:13 que Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares espirituais, celestiais em Cristo Jesus. Não é aqui neste mundo. Aqui neste mundo, se eu tenho o que comer, o que vestir, o que beber, eu tenho que estar satisfeito. Cara, eu conquistei isso aqui, já estou no lucro. O Senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça. Entende, pessoal? Eu vou ler aqui para vocês algo que está em Pedro. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é importante eu falar essas coisas aqui para vocês. Porque estão acontecendo, o Senhor está prestes a vir. E aqueles que não amam o Senhor, aqueles que não querem, que não aceitam a sua vontade, vão passar por coisas terríveis aqui neste mundo. Porque não ouviram a verdade, porque não abriram os seus olhos. Uns vão sofrer menos do que outros. Eu posso até sofrer, porque eu não sei o que eu iria passar aqui neste mundo. Existem 3 linhas de pensamento sobre a vinda do Senhor. É pré-tribulação, no meio da tribulação e depois da tribulação. E você, Rodrigo, acredita no quê? Eu já acreditei em tudo e hoje eu só espero Cristo. Eu tenho que estar preparado espiritualmente, eu tenho que estar discernindo o mundo em minha volta. Se o Senhor chegar hoje, amanhã, depois eu tenho que estar preparado, pessoal, espiritualmente. Né? Não importa quando vai ser, você tem que viver sempre preparado. A sua vida espiritual, você sempre fazer boas escolhas, você discernir o que está acontecendo no mundo para tomar boas decisões financeiras. Vocês entendem? E olha o que Pedro ele nos ensina acerca, né, do Senhor. Quem é o Senhor? Porque muitas coisas acontecem. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas Jesus não vai voltar, isso já acontece. Está escrito. Porque o Senhor já sabia que muitos, milhares e milhões diriam isso. E ele escreveu. Olha o que está escrito. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Olha que eu só citei um pedacinho de Daniel. E do mandamento do Senhor, Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias, nos finais dos tempos, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Quer dizer, pessoas no final dos tempos vivendo a sua vontade. Fazendo o que deseja, zombando de Deus, escarnecendo das coisas do alto. E dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, já se passaram 2000 anos. Cadê Jesus? Ah, que nada, pessoal, isso é papo furado, isso é conversa, vamos beber, comer e dar em casamento, que tá tudo certo. Eles, o Pedro ele diz, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram o céu e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Quer dizer, Deus ele criou o céu e a terra, criou todas as coisas e deu tudo para nós. O próprio apóstolo Paulo ele fala em Romanos que as pessoas amaram mais a criação, tem gente que adora de tudo, do que o Criador que criou todas as coisas. Tem gente que adora madeira, adora pau, adora árvore, adora pássaro, adora animal. Mas o Criador que criou elas não adoram. Vai entender a mente do ser humano. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com a água do dilúvio. Então as pessoas ignoram. E o apóstolo Paulo ele diz, né? Como é que pode a coisa criada questionar o seu Criador? Como é que pode o barro, o vaso criado questionar o oleiro? Não tem como. Cara, nós temos que aceitar. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. Independentemente que aconteça nas nossas vidas. Ah, uma pessoa acabou se acidentando. A minha esposa ela não está numa cadeira de roda. Ah, porque eu nasci pobre, porque eu nasci aleijado. Pessoal, olha essa passagem aqui. E os seus discípulos perguntaram, mestre, está em João 9, 2 a 3. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Às vezes uma doença, às vezes a pobreza,
às vezes um membro amputado, né? Uma deficiência, é a salvação da pessoa. Pessoal, nós não conhecemos as coisas que nos cercam, esses eventos que acabam nos abatendo. Mas uma coisa é certa, como esse homem cego, e o próprio Senhor, ele disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, a minha dificuldade, a sua dificuldade, é para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Por isso que a própria palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este mundo aqui nada vai passar. Nós estamos aqui passando por uma prova. Não importa se você é rico, se você tem dinheiro, se você tem diploma, se você é pobre. O que vai importar é a intenção do seu coração. Quem você vai escolher? Se é a Deus ou o maligno? Simplesmente. Se é fazer as suas vontades, que praticamente você já escolheu um lado, ou se é fazer a vontade de Deus. Se você ama a Deus ou não. É basicamente isso, para simplificar tudo. E tem pessoas que não amam a Deus e vão seguir fazendo as suas vontades, como nós lemos aqui. Então estamos aqui de passagem. Lá, como eu já falei, meu amigo, não queira só pegar isso aqui. Isso aqui é nada. Tudo é passageiro. Então Pedro ele continua dizendo, e aí eu vou pular aqui agora, eu vou para o versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É isso. Nós vivemos aqui no espaço-tempo, na matéria, no céu eterno não existe tempo. Para Deus vai ser como se fosse um dia. Eu gosto de dizer que quando cada um de nós morrermos, chegarmos na glória, vamos ver que essa vida aqui foi uns 5 minutos, foi um sonho, uma dormida em uma noite. Abriremos os nossos olhos, o Senhor irá nos esclarecer tudo, uns para a condenação e outros para a salvação eterna. Eu sei de uma coisa, se eu estou aqui passando por isso, de alguma coisa eu errei, eu pequei e eu mereço. Porque Deus, meu amigo, uma coisa é certa, Ele não é injusto. E aí ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. O que o Senhor prometeu, Ele irá cumprir, ainda que as pessoas duvidem. Ainda que eles acham que não irá acontecer, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, sabe por quê o Senhor não voltou ainda? Porque muitas pessoas, tem pessoas ainda que vão crer nele, que amam a ele, que vai fazer parte da igreja, dessa obra maravilhosa, que não é instituição religiosa. São pessoas que crêem em Jesus Cristo, fazem parte da igreja perfeita. Somos pedras vivas, não um templo, não instituição. São pessoas. Esta sim é a igreja verdadeira. Estão espalhadas por cada canto deste mundo e um dia o Senhor irá organizar, ajuntar a todos na sua vinda. Vocês entendem? Então, tem pessoas, um exemplo, eu estava comentando com Mariana. Se o Senhor tivesse voltado há 30 anos atrás, eu não estaria aqui. Eu não faria parte da igreja, dessa obra maravilhosa. E tem pessoas que estão aí, apesar de errando, falhando, dispersa no mundo, que vão crer no Senhor. Fazem parte da igreja por isso. Mas as Escrituras nos diz, quando a última pedra deste templo perfeito de Deus, que é a igreja, ser encaixada, a última pessoa ser salva, no sentido, né, de compor a igreja, o Senhor vem. Como ele vem. Ou como Pedro diz, ele não é tardio. Apesar de ele ser tardio, as pessoas acharem que é tardio, ele vem. E aí o Pedro, ele nos dá mais uma exortação, no versículo 17. Pois, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, quer dizer, tudo que ele falou, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, porque os homens são maus, as pessoas elas se iludem. Pessoal, o mal é estrategista. Não é à toa que os cristãos foram divididos, se degradaram entre si e o mal ganhou espaço no mundo. Por isso que nós vemos tanta miséria e tanta catástrofe, né? E tanta desigualdade. Porque o mal tomou conta. E aí ele vai, homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Quer dizer, nós podemos ser até iludidos por essas pessoas, se você não observar, se você não se manter prudente. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Vocês entendem? Rodrigo, eu fiquei um pouco ansioso com isso, eu fiquei com medo, Rodrigo. Né? Mas essas coisas estão um pouco de ansiedade, não é para trazer ansiedade nenhuma, meu amigo. Nenhuma.
essas coisas vêm para a nossa salvação, para que fiquemos prudentes, para que não andemos ignorantes. E você que não conhece o Senhor, creia. Coloque sua vida diante do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Em Atos 4,12 diz: em nenhum nome há que eu deva ser salvo, no céu e na terra, a não ser no nome de Jesus Cristo. Efésios 2,8,9, você é salvo pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 1,15, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Você vai errar, você vai falhar, mas o Espírito Santo vai te dar capacidade de controlar os teus membros, a tua carne, de você a cada dia se transformar à imagem do Filho de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e abandonando as práticas passadas, antigas, e transformando com o decorrer da tua vida aqui neste mundo em uma nova criatura, em uma pessoa à imagem do Filho de Deus. Vocês entendem? Entende, pessoal? Então é só crer. Creia no Senhor. Não precisa ir para uma instituição, não. Onde você estiver agora, na sua casa, eleve teus pensamentos aos altos. Fale com o Senhor, converse com Ele. Ele está ouvindo. Tu que está aí no outro lado não sabe o poder de Cristo, a capacidade de quem é o Senhor. As pessoas, elas não têm compreensão, pessoal. Eu vou ler aqui, uma passagem aqui em Romanos, para nos dar um conforto no final. Porque não é para ter medo. É para descansarmos e vigiarmos e observar o mundo com a visão espiritual e sabendo que o mal está agindo, estamos aqui de passagem e que em breve o Senhor irá nos tirar aqui deste mundo. Olhem para isso aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Hebreus, que Cristo está como sumo sacerdote intercedendo pelas nossas fraquezas, que somos pecadores, vamos continuar pecando. O cristão, ele não é perfeito, ele vai errar. E hoje nós estamos aí vivendo, de fato, a pior era dos cristãos, mais fracos de todas. Eu não sou exemplo para nada, sou fraco, poderia ter vivido muito mais, viver muito mais para Deus, e só vivo, acho que nem 1% eu consigo entregar minha vida para Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que o apóstolo Paulo diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição. Eu estou angustiado nessa tribulação desse mundo, A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que você vai temer? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não tem que ter medo. Nós temos que entregar as nossas vidas na mão de Deus. Deus, Ele quer que você seja feliz, que você viva a sua vida em paz, que você cuide da sua família, que você sonhe, que você trabalhe, que você tenha as suas coisas, que você produza. Mas faça tudo isso consciente e não se apegando a essas coisas materiais. Porque do pó nós viemos e para o pó iremos, e no futuro iremos prestar conta da nossa vida. Então, pessoal, eu trouxe muitas coisas. Na verdade, trouxe poucas comparado à riqueza das Escrituras. Eu tentei no máximo daqui o meu melhor para tentar trazer clareza à consciência de vocês aqui. E que Deus, na sua infinita bondade, Ele abra a mente daqueles que não têm compreensão para essas coisas. Então você que está aí no outro lado, confie, não tenha medo. Então é isso, pessoal. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Eu
eu senti no coração de trazer essas palavras para vocês, né? Na próxima semana vamos tomar aí segmento nas coisas da casa, fora da casa, e iremos estar compartilhando com vocês. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.